Bom, gente, vamos então dar continuidade aí, né, à correção da questão 3, a letra B. Considerando X a quantidade do produto e Y o preço total a pagar, preencha a tabela. Então, veja só, X é exatamente o produto. Se eu não compro nada, eu não vou pagar nada. É só eu substituir 4 vezes 0, 0. Então, se eu não compro nada, eu não pago nada. Então, eu vou ter o par ordenado 0, 0. Se eu compro 1 litro, então, Y é igual a 4 vezes 1, 4. Eu comprando 1 litro, eu pago R$4. Se eu compro 2 litros, então, Y é igual a 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho par ordenado 2, 8. Eu comprando 2 litros, eu pago R$8. Depois, eu comprando 3 litros, Y vai ser igual a 12. 4 vezes 3. Então, se eu compro 3 litros, eu pago R$12. Se eu comprar 4 litros, Y vai ser igual a 16. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho par ordenado 4, 16. Comprando 4 litros, eu pago R$16. Agora, na letra C, ele pede para marcar os produtos, os pontos X e Y obtidos na tabela acima no plano cartesiano. É apresentado a seguir. Una os pontos e responda as duas grandezas. Quantidade do produto e o preço total a pagar são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vocês têm aí, né, o plano cartesiano já, né, com o eixo do Y, que vai, né, de 2 em 2, representando exatamente aí o valor a ser pago. E o eixo do X, que vai, né, de 0 a 5, representando aí a quantidade do produto. Então, agora vamos marcar aí os pontos, ó. Comprando 1 litro, pagamos R$4. Aliás, começando aqui, se eu não compro nada, eu não pago nada. Então, a gente tem aqui as coordenadas 0, 0, que é bem aqui no eixo, né, onde temos o ponto 0. Depois, as coordenadas 1, 4. Né? Eu comprando 1 litro, eu vou pagar R$4. Eu comprando 2 litros, eu vou pagar R$8. Eu comprando 3 litros, eu vou pagar R$12. Eu comprando 4 litros, eu vou pagar R$16, certo? Então, agora é só a gente unir aí os pontos que nós formamos essa reta, né? Então, ele pergunta, né, como são as grandezas? São diretamente proporcionais, porque a razão entre as grandezas, ela é constante, né? Então, eu posso observar, ó, 4 divididos por 1 dá 4, 8 divididos por 2 dá 4, 12 divididos por 3 dá 4, 16 divididos por 4 dá 4. Ok, gente? Agora vamos para a questão número 4. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora, ele gasta 3 horas em determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse mesmo percurso fosse de 6 horas? Então, veja só, se nós multiplicarmos a velocidade que ele usou, que constante, que foi de 120 km, vezes o tempo que ele gastou, que foi de 3 horas, eu vou obter a distância, que é de 360 km.
V é de velocidade, T é de tempo e D é de distância. Então, 360 quilômetros. Se ele usar um tempo de 6 horas, significa que ele vai usar uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Basta eu dividir 360 por 6. Então, 60 quilômetros por hora. Ou então, eu posso, né, fazer uma tabelinha e observar. A 120 quilômetros por hora, ele levou 3 horas. Se eu usei a metade da velocidade, que foi, se eu usar a metade da velocidade, ele vai levar exatamente um tempo de 6 horas, que o tempo já foi dado aí no enunciado, né, com uma velocidade, né, média de 6 horas. Então, se eu dobrei o tempo, né, de 3 eu passei para 6, significa que a minha velocidade vai diminuir, né? 120, né, dividido exatamente por 2, 60 quilômetros. Porque se as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Se eu dobrei o tempo, o que vai acontecer em relação à velocidade? Ela vai ser dividida por 2. Eu vou trabalhar com a metade. E agora, então, passando para a questão número 5. Número 5, nós já temos aí um gráfico. De acordo com a observação do gráfico, nós vamos responder aqui as perguntas. Então, o eixo do Y representa a quantidade de sorvete em quilogramas e o eixo do X representa a quantidade de leite em litros, né? Então, o eixo do X vai até 10 litros e o eixo do Y vai até 5 quilogramas de sorvete. Então, para você fazer 2 quilogramas de sorvete, você precisa de quantos litros de leite? Então, você vai lá no eixo do Y2, né? E o que vai corresponder, qual é o valor correspondendo a 2 aí? Então, segue exatamente aí o pontinho, vão ser exatamente 4 litros, né? É a resposta da letra A. Depois, na letra B, com 8 litros de leite. Então, nós vamos lá no eixo do X, né? Onde tem o número 8, seguimos, né, ao encontro do pontinho que está aí marcado. Então, significa que nós conseguimos fazer, com 8 litros de leite, 4 quilogramas de sorvete. Depois, a letra C. Para fazer 5 quilogramas de sorvete, vamos lá no eixo do Y, né, seguindo aí, né, ao ponto de encontro, né, com o leite, nós vamos exatamente precisar de 10 litros de leite. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? São diretamente proporcionais, né? Quanto mais litros de leite eu tenho, né, mais quilos de sorvete eu posso fazer. Depois, com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Posso fazer uma regrinha de 3, ó. A grandeza leite que está em litros, a grandeza sorvete que está em quilogramas. Com 2 litros de leite, eu faço 1 quilo de sorvete. Com 100 litros de leite, eu vou fazer X quilogramas de sorvete. Então, fazemos a multiplicação aqui cruzada. 2 vezes X são 2X. 100 vezes 1, 100. 2X igual a 100. X é igual a 100 divididos por 2. X é igual a 50 quilogramas. Então, com 100 litros de leite, nós fazemos 50 quilogramas de sorvete. E a última questão, que é exatamente a questão aí
que é a questão número 6. Para se fazer 2 bolos, então a gente tem aí na questão 6 uma receita de bolo, né? Que nós usamos essa receita, ela é suficiente para 5 pessoas. Então nós usamos aí 2 copos de 200 mililitros de farinha de trigo, 1 copo de 200 mililitros de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 copo de 200 mililitros de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, aí é a receita, então, de um bolo suficiente para 5 pessoas. E aí vem fazendo a pergunta: para se fazer 2 bolos utilizando essa receita, precisa-se de quantos copos de farinha de trigo? 4 copos, o dobro. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Então, 40 pessoas, nós dividimos por 5, vai dar 8. Então, nós precisamos de fazer 8 bolos. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Então, 1 dúzia, 12, dividido aí por 3, porque uma receita são 3 ovos, então ela vai fazer aí 4 bolos. Depois, quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos pela minha mãe? 20 pessoas, porque se cada receita, né, dão para 5 pessoas, 4 vezes 5, 20. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidade suficiente, com 1 litro de leite posso fazer quantos bolos? Se para uma receita eu uso exatamente 1 copo de 200 ml de leite, 1 litro são 1000 ml. 1000 divididos por 2, né? Então, ela pode fazer 5 bolos. Ok, gente? Encerramos, então, o PET 5, né? E agora vamos iniciar aí, né? Já o PET 6, ok? Espero que vocês, então, tenham entendido direitinho essas atividades.